Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, queridos irmãos e irmãs internautas. Vamos iniciar o nosso encontro com Jesus através da palestra que nosso irmão Bruno Godinho proferirá nesse momento. Vamos fazer a nossa prece. Eu peço a todos e todas que elevem os seus pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo e digamos assim: Senhor Jesus, muito obrigado por permitires que estivéssemos nesta casa de oração neste momento para ouvirmos mais uma mensagem de luz, uma mensagem edificante do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita, que possamos todos acompanhar a explanação do irmão Bruno, acompanhar o seu raciocínio e incorporarmos em nosso cabedal de conhecimentos, que são poucos, mestre, esses ensinamentos que o irmão nos trará e fortalecer assim a nossa fé e caminharmos com determinação, com a certeza, Senhor, de que estamos procedendo de conformidade com a vontade de Deus, buscando a cada dia sermos um instrumento de vossa paz, um trabalhador do bem, um servo, um humilde auxiliar do Senhor na construção do reino de Deus em nosso planeta Terra e em cada um de nós. Que os teus anjos, sob a coordenação do irmão José Pititinga, envolvam o nosso irmão Bruno em vibrações amorosas, muita luz, e que ele possa nos transmitir os ensinos do Evangelho com a clareza, com o entendimento que possa satisfazer a nossa condição de aprendizes do Evangelho, de aprendizes da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria, com muito prazer mesmo que estamos recebendo aqui na nossa casa aqui o nosso irmão Bruno Godinho, que é um trabalhador espírita, alguém que está lutando para se reconciliar com as leis eternas, buscando fazer tudo aquilo que venha ao encontro das suas necessidades espirituais, de sorte que os equívocos do passado sejam equacionados diante do amor e que ele possa encontrar a paz tão almejada por ele, nessa sua longa caminhada de espírito, mais uma vez encarnado aqui na terra. Que Jesus te abençoe grandemente, meu irmão. Muito obrigado por você estar aqui nos fazendo esse bem, né? Nos ajudando também em nossa caminhada, e que estamos envolvidos, e pedindo a Jesus, né, que nos ajude
a todos, para que possamos realizar os compromissos assumidos, estejamos atentos, vigilantes e em oração, para que não desviemos daquele caminho traçado com a nossa anuência, antes de chegarmos aqui na crosta, antes de vestirmos mais um corpo de carne que Jesus nos presenteou. Então, o nosso irmão Bruno, ele é da cidade de Porto Alegre, né? Trabalhador da Sociedade Espírita Eterno Crescente, né? E vamos acompanhar a sua explanação. Ele vai ler o trecho do Evangelho, fazer comentários a respeito do que foi lido e abrir, né, a perguntas da plateia de vocês, para que possamos interagir, né, com ele no entendimento da mensagem do Cristo. Então, com o Bruno, eu passo a palavra. Ok. Falo aqui. Alô? Muito bem. Olá, boa noite. Vocês conseguem nos ouvir? Muito bem. Adoramos, primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui em Santo Antônio de Jesus, uma cidade que, desde a nossa adolescência, a gente já conhece. Até mesmo porque, pedindo licença aos benfeitores para utilizarmos o primeiro pronome do nosso verbo, eu, mamãe e papai já tem uma casa de veraneio aqui na ilha de Taparica, não muito longe daqui. Então, desde a adolescência, já vinha eu, meus irmãos, com eles. E depois de adulto, vinha sem eles. Então, como agora eles não estão, tivemos o convite a fazer algumas conferências no Congresso Espírita da Bahia, estadual, do estado da Bahia, e oportunamente já tínhamos sabido que havia o interesse de aqui estivéssemos. Durante o congresso, chegou-nos a nossa irmã Lu, outras irmãs, e já sabíamos que iríamos ser apresentados de perto. E olha que interessante, a espiritualidade inferior, eles trabalham muito bem, de uma forma inteligentíssima, que, como ensina o nosso grande codificador, nós só temos uma maneira de vencê-los. Não que haja uma briga, mas só há uma maneira de nós conseguirmos nos vencer. É através da moralidade. E como disse bem o irmão, adoramos a apresentação quando ele citou a frase que nos encontramos no intuito de nos reconciliarmos com a lei divina. Aí estamos no Ocidente, como espírita, então o nosso modelo e guia é Jesus. Então que o Evangelho, como disse bem ele, nós possamos procurar cada dia que passa vivê-lo na sua íntegra e não ficarmos apenas na fala, até mesmo porque somos espíritos debitadíssimos, cometemos muitos desmandos no passado e aí nos arrependemos e agora estamos aqui pagando o preço da dor, porque ninguém evolui no planeta Terra salvo os espíritos que já vêm com a missão, que já se libertaram para acelerar o progresso do planeta Terra, tirando esses que representam 10% da humanidade,
E os outros 10% são espíritos que estão dentro do evolucionismo filogenético, como selvagens, índios, daria 20%. Os outros 80%, como diz Agostinho no Evangelho, é essa massa exótica de espíritos imperfeitos, que já estamos durante milênios, várias encarnações, cometendo os mesmos equívocos. E aí vem a outra encarnação, apenas para a gente fazer o que deixou de fazer na passada. É somente esse o objetivo da encarnação, que está resumida numa lei, que é a lei de amor. Se quisermos usar a palavra fraternidade, é o amor a serviço do próximo, porque ninguém evolui sem o amor, e o amor preconizado por Jesus é a renúncia, o esquecimento de si mesmo. Há uma pergunta em O Livro dos Espíritos muito interessante, onde Allan Kardec questiona: nós não temos uma memória boa, mas salvo engano é a 895 ou a 845. E lá ele pergunta qual é o sinal mais característico da imperfeição humana. E os benfeitores dizem: o interesse pessoal. O desinteresse pessoal é algo tão raro na Terra que quando alguém se apresenta agindo sem interesse pessoal, todos consideram aquelas atitudes como sendo um fenômeno. E é verdade. Vocês sabiam que fora de Santo Antônio de Jesus, os habitantes fora dessa cidade, até no casamento, há comportamentos de interesse? E não estamos falando no financeiro, não. Fora de Santo Antônio de Jesus, existem homens, porque as mulheres são mais evoluídas. Os homens dizem assim, pegando o rosto da sua mulher, acariciando: eu te amo. E aí ela pega e acaricia o rosto de forma tão terna e com um olhar maravilhoso, encantador que todas as mulheres têm. Olha, sorri, faz um afago no rosto do namorado, do noivo, do marido. E ela vira e volta para fazer as suas atividades. Se ela tem que sair, se ela tem que ir ao toalete, se ela tem que ir à cozinha, se ela está cozinhando, o que ela está fazendo. E fora de Santo Antônio, os maridos ficam naquele momento com uma pulga atrás da orelha. Por que ela não me disse: eu também te amo? Então, quando isso acontece, é porque os homens fora de Santo Antônio de Jesus ainda não amam conforme Jesus pedira. O amor sem esperar retribuição, sequer a compreensão do próximo. Então, como estamos aqui hoje, os irmãos menos dignos, como nós que não somos dignos, a diferença é que eles estão desencarnados. Então, eles tentam o tempo todo prejudicar a fala em nome de Jesus, conforme dissera o irmão precedentemente. Ainda mais numa sociedade espírita como essa, cujo nome é do seu patrono, José Pititinga. Pelo pouco que conhecemos dele e as informações que o espírito Manuel Filomeno de Miranda trazia, porque foram grandes amigos, muito difícil encontrar dentro do meio espírita alguém que sabia lidar com os espíritos desencarnados de uma maneira notável, singular, de forma parcimoniosa como ele. Era doutrinador das reuniões mediúnicas. Ele dava com espíritos perversos,
mas conseguia, pela sua prática, através da ação do amor, envolver a todos. Obviamente que há um preço para tanto, porque o bem no planeta Terra ainda não passa de forma impune. Vai plantar rosas e vai ter que se ferir nos espinhos. É impossível. Temos que passar pela estrada do Gólgota em direção ao Monte da Caveira. Se o próprio Mestre Jesus nos dissera o que Lucas registrou em seu Evangelho: jamais o servo é maior do que o Senhor. Então, disse Jesus, se eu sofro perseguições, vós também irão sofrer perseguições. Ou seja, ele mesmo dizendo-se: eu sou o Senhor, enviado por Deus, e os servos nunca é maior do que o Senhor. Em outras palavras, se nós tivemos na terra o nosso modelo e guia, que era como uma vara verde, sem pecado algum, e passou pelo que passou, um espírito puro, nós que somos galhos podres, queremos o quê? Não passar pelo que ele passou e ainda falar dele e passarmos uma existência sem os desafios? Isto é loucura, isto é irrisão, é tolice. Então, os nossos agradecimentos sinceros em estarmos nesta casa, cujo José Pititinga, que falamos, é um espírito notável, muito respeitado, inclusive Manuel Filomeno de Miranda, o espírito que mais estudou sobre as obsessões no plano espiritual e trouxe inúmeras obras pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, considera e diz José Pititinga o seu grande professor. E olha que Manuel Filomeno de Miranda é um espírito de uma estirpe, um espírito nobre. Imagine quando ele diz de José Pititinga que conseguia, sem a faculdade mediúnica, saber o que o outro encarnado, os desencarnados nem se falam, porque quando conversava através dos médiuns, já demonstravam seus estados emocionais. Mas via o encarnado e conseguia ler a mente, o estado de alma que se encontrava aquela pessoa, as suas angústias, as suas aflições, e de forma sempre amorosa, firme, palavras doces, enérgicas, sem violência, como Jesus é o modelo. E Carl Gustavo Jung, o grande pai da psicologia analítica, foi obviamente discípulo daquele que inaugurou a psicologia na Terra, Sigmund Freud, mas foi além do seu mestre. Carl Gustavo Jung trabalha a criatura humana na polaridade que nós dizemos, na parte sexual, o sexo em si como sendo o segundo instinto da criatura humana mais importante, só perdendo para o instinto de preservação da espécie. Toda criatura humana tem o ânima, que na Terra está representada na personalidade feminina, as mulheres, com as exceções, obviamente, dos casos de transexualidade. E o ânimos, que é a polaridade que na Terra está representada no sexo masculino, com as exceções, obviamente, dos casos de transexualidade, que é, obviamente,
casos à luz da psicologia profunda, nessa distonia da psique, que tem o ânima e o corpo diferente na personalidade de um homem, ou a psique do ânimos encarnado em um corpo cujo sexo é de uma mulher. Então, nesses casos, obviamente, nada está fora da lei divina. São as exceções que nós estamos dizendo à luz da psicologia profunda. Jesus trabalhava o ânima e o ânimos de forma igual. Era doce e austero, enérgico, ao mesmo tempo, sem em nenhum momento sair do desequilíbrio que dizemos, porque fazemos, nós somos espíritos ainda desequilibrados e não conseguimos nos manter serenos no dia a dia, pensando em ondas, porque os nossos pensamentos são ondas de eletricidade e de magnetismo, ondas eletromagnéticas, que quando a gente coloca num quadro dimensional, 2 dimensões, num quadro negro, aí aquela onda sinoidal assim, aí quanto mais próximo tiverem esse ápice, essa amplitude da outra, essa onda chamada curta, quando a onda é assim bem proximazinha uma da outra, imagine o ápice da onda é quando o surfista está em cima dela, ele está remando, vem a onda vai levando ele até a amplitude, e é ali que ele tem que dropar, ele tem que subir na prancha, porque se ele não subir ali, ele perdeu a onda, e também se ele subir quando a onda está se formando, a prancha afunda. Por isso que ele tem que esperar chegar o ápice e subir na prancha, para descer a onda. Então imagine o ápice, aí desce, aí o outro ápice, tudo juntinho, quase encostando no outro, ondas curtas. Olhem agora as ondas longas. O ápice bem longe um do outro. Essas ondas longas são frequências baixas. As ondas curtas são frequências altas. Então, quando alguém pensa positivamente, está pensando com essas ondas que, na verdade, a sua natureza é de eletricidade e magnetismo. Quando falamos a sua natureza, é a sua composição. Imaginem só uma caixa preta de um avião. A caixa preta de um avião, o material que é feito ela, a natureza, ou seja, da caixa preta, é o titânio. E não poderia ser diferente, porque quando os aviões caem, a pressão da gravidade que suporta essa caixa e o fogo, as temperaturas elevadíssimas, nada acontece com o gravador que está lá dentro, que foi e serve de prova depois para dizer o que aconteceu no acidente. Perguntar-se-ia, então por que os aviões, o material também não é de titânio? A resposta é simples, porque o ser humano, ele só aguenta até 20, podemos dizer, a força gravitacional com a Terra, seria aquele G, que representa a força gravitacional com a Terra, numa pancada, o número é o 20. Então, quando um avião cai, essa força gravitacional é muito alta. Não adiantaria nada ter um avião com material de titânio, primeiro que seria muito mais caro, porque o que faz a pessoa desencarnar não é o avião tendo a estrutura de titânio, que não acontece nada.
é o impacto da força gravitacional, que o ser humano só aguenta até 20G. E o impacto passa de 3.000 G. Vai desencarnar de qualquer jeito. Olha o exemplo do nosso estimado irmão que esteve entre nós, que foi uma alegria para o povo brasileiro, Ayrton Senna. O acidente, ele estava com um capacete da melhor qualidade. O problema não foi o capacete inquebrantável, mas sim o choque dessa força gravitacional da sua cabeça no momento da pancada. Então, ali dentro, o cérebro não aguentou, porque a força gravitacional foi maior do que 20. Então, por que estamos dizendo isso? As forças eletromagnéticas, a natureza do pensamento, se um dia alguém perguntar, o pensamento são ondas, forças eletromagnéticas. É como a tomada. Ali tem eletricidade, a gente não vê. Mas se quiser saber que tem, botem o dedo. Sentirão que tem eletricidade, uma corrente elétrica, que ela só caminha porque quem a conduz é o magnetismo, o campo magnético. Então são as duas forças da natureza que atuam em todos os universos, porque não há um universo somente, existem vários. E o nosso universo, ele funciona com 4 forças: a força nuclear fraca, a força nuclear forte, a força da gravidade e a força eletromagnética. E a eletromagnética, a eletricidade com o magnetismo, é a única das 4 forças que agem em todos os fenômenos da natureza, tanto no macrocosmo como no microcosmo. Nas substâncias hoje abaixo do átomo, subatômicas, que a física quântica nos traz, como nos estudos astronômicos dos planetas. É a única que atua em tudo. Por isso que até mesmo o nosso corpo espiritual, que à luz do Espiritismo, numa denominação única, eminentemente espírita, é chamada de perispírito. Nós não podemos chegar na Índia e conversar com o hindu, dizer: olha, o meu perispírito. Ele vai perguntar o que é. Aí a gente pode dizer a um hinduísta: o corpo astral. Aí ele vai entender. Se Paulo de Tarso tivesse encarnado, olha, perispírito, ele: o que é isso? Aí a gente diria, como ele chamava, corpo celeste. Ah, agora eu entendi. Se chegarmos a alguém que goste da teosofia e trouxe para o Ocidente, porque é o estudo de Deus, corpo espiritual. O próprio espírito André Luiz assim chama este corpo sutil. Por isso que perispírito é uma linguagem somente do espiritismo. E o nosso perispírito, como uma caixa preta, ele tem a sua composição. Qual é? Eletricidade e magnetismo. Kardec jamais falou em mente. Então, quando depois os espíritos vieram e usaram o nome mente, ninguém sabe o que é, a não ser que estude os pensamentos, porque os pensamentos são emitidos pela mente, e a mente não é nós. Nós somos espíritos. Mente é matéria, que só pode ser conhecida quando vemos essas ondas serem emitidas. E elas já foram pesquisadas, cientificamente demonstradas, e essas ondas eletromagnéticas. Então, se o teor dessas ondas forem de pensamentos bons, no nosso dia a dia, nós não falarmos mal de ninguém, embora a gente saiba que os habitantes fora de Santo Antônio de Jesus, no seu dia a dia, fala mal do outro.
Vocês acreditam nisso? Acontece. É da alma humana, fora de Santo Antônio de Jesus, a maledicência. Lembramos de Sócrates, o maior filósofo de todos os tempos. Ele dizia: homens inteligentes discutem ideias. Homens comuns discutem coisas. Homens medíocres discutem pessoas. Fora de Santo Antônio de Jesus, a maioria dos assuntos em todos os lugares ou é sobre pessoas ou sobre coisas. Claro que estamos encarnados, temos que falar de fatos, o movimento do dia a dia, temos compromisso, o horário para ir trabalhar, o horário do centro espírita e assim por diante. Estamos conversando com alguém, temos que ir, já está na hora, conforme aconteceu hoje. Recebemos um WhatsApp ontem ou anteontem e até vamos verificar depois, porque o erro pode ter sido nosso. E uma irmã que ninguém conhece aqui, se apresentando, dizendo da palestra do dia 2/12. Então, na leitura que fizemos, daqui a pouco ela estava dizendo da palestra de domingo que fizemos em Salvador, que ela estava lá. Mas, continuando, tudo confirmado então, para a palestra do dia 2/12, qual é o horário? Aí ela escreve 20 horas, e na nossa agenda só tem essa palestra depois de Salvador, aqui em Santo Antônio de Jesus. Então, discutindo coisas com a esposa, dizemos: temos que ir para chegarmos mais cedo. Chegamos aqui, era 6h20. Era 20 horas, estamos bem. Nenhum espírito vai nos pegar. Ficamos no carro parado, olhando o trânsito. Estamos no horário, o horário passando. Até que a nossa irmã Lu, quando dá 6h50, nos manda um WhatsApp. Olá, boa noite. Captamos uma intuição. Opa! Ela já sabe que a palestra é às 20 horas. E está no meu WhatsApp que a Sandra confirmou 20 horas. E aí me recorreu, pedindo perdão aos espíritos do eu, porque ela falou comigo no momento dos autógrafos. Me lembro que ela chegou e disse com outra irmã, dentro do auditório, me veio. Que horas é? Ela, às 19. Quando eu olhei o boa noite, veio os 19 na hora. Era José Pititinga dizendo: não é 20 horas, você está caindo numa cilada. Eu disse: ainda bem que eu estou a 900 metros do José Pititinga. E aí disse: estamos indo. E aí viemos, a nossa, que é meu anjo de guarda na terra, a minha rainha, esposa: pare o carro e suma, deixe que eu vou estacionar. Aí eu saio já com as muletas correndo, obviamente, e temos o acolhimento, chegando 5 minutos atrasado, que os espíritos entendem, obviamente, tem essa tolerância. Mas já pensou? Se a gente viesse tranquilo, eu vou chegar lá às 7h40, tem 20 minutos para chegar na casa. Cadê o palestrante? Então nós temos a ajuda dos nossos benfeitores. Então discutimos coisas hoje. E não podemos falar que nós não falamos de pessoas. Porque eu e ela ainda somos espíritos muito devedores. Mas nós sabemos que só temos que discutir ideias. Por exemplo, vamos pegar um caso de alguém fora de Santo Antônio de Jesus, porque não acontece aqui. O marido fuma e a esposa, que o ama, não tem nada a ver com isso. Embora saiba que a nicotina faz um mal para a saúde,
Mas quem fuma é ela? Não, é ele. A única coisa que ela deve fazer, que se ela não fizer, ela está errada, dentro das leis divinas, ela vai dizer: amor da minha vida, como falam as mulheres aqui na cidade, flor do meu jardim, anteparo da minha estrada, eu vejo que você gosta de fumar, eu lhe conheci, já sabia disso. Quando lhe beijei a primeira vez, eu senti que estava beijando um cinzeiro, mas o amor venceu. Eu vou lhe pedir somente uma coisa: se você quiser casar comigo, todas as vezes que você acender o seu cigarro, se nós morarmos num prédio, você vai fumar lá embaixo. Se for em uma casa, você saia da área do jardim também, porque os vegetais vão assimilar essa fumaça e nós vamos terminar também prejudicando os nossos irmãos menores, as nossas plantas, porque você sabe, amor, que eu amo planta e você também ama. Então você saia dos muros, vá para a rua. Aí ele vai dizer: uau, então se eu fumo uma carteira por dia, 20 cigarros, eu vou ter que sair 20 vezes de casa? Não, porque você não é aposentado ainda, mas se fosse, teria que sair 20 vezes de casa. Mas aqui não, porque eu não vou fumar com você. A fumaça vai vir, meus pulmões serão prejudicados. E como nós pretendemos ter rebentos, ou você não quer ter filho comigo? Ele vai dizer: não, claro. Ela diz: então, amor da minha vida, nossos filhos não poderão fumar, porque se você fuma, quantos filhos nós tivemos, mais a mim, fumaremos também. Então, está dito o recado. E ele vai olhar. Ela falou de forma doce e firme, como Jesus propõe: quando falardes, sempre dizerdes sim, sim, não, não. Tudo que estiver fora disso é o mal. Então, entendeu, amor da minha vida? E dando aquele sorriso, porque ela está harmoniosa. A mulher de Santo Antônio de Jesus é um anjo encarnado para ajudar aos seus maridos, que devem ser seus escravos, obviamente. Se vocês não sabem, na antiga Grécia, os espartanos, aqueles que lutaram contra os atenienses na guerra do Peloponeso, eram espíritos bélicos, e os atenienses eram espíritos que utilizavam mais a parte intelectual, não eram bélicos. Obviamente que na guerra do Peloponeso, os espartanos venceram. Sócrates participou da guerra, e naquelas noites geladas até estranhavam, porque estava -10 abaixo de zero, e ele descalço, com um pano, uma túnica que vinha até o final do seu pé, mas a manga cortada, e todo mundo ficava olhando. Esse homem não sente frio. -10 abaixo de zero, imaginem. E os espartanos ganharam. Só que os espartanos, eles tinham uma cultura que nós admiramos muito. As suas esposas eram chamadas de rainhas, e eles se consideravam, diante delas, escravos, como acontece com os casais em Santo Antônio. Por isso, a nossa proposta é que continuem vivendo assim. Um exemplo prático que vocês já vivem é os homens da cidade, como gostaríamos de morar aqui. Os homens da cidade de Santo Antônio de Jesus, eles não têm a chave de casa, porque as suas rainhas não permitem isso. Quando ele chega na porta, ele toca a campainha. Ela vem ao tempo dela. Então ele fica esperando.
Aí ele dá uns 5 minutos para tocar de novo. Se acontecer isso, espere ela vir ao tempo dela. Ela vai abrir a porta. Quando ela abrir, como vocês fazem aqui em Santo Antônio os homens, vocês vão olhar como faziam os espartanos. Ajoelhem-se, deem a mão sem olhar para ela. Ela vai pegar e ele, olhando para baixo, vai dizer: minha rainha, posso adentrar em nosso lar? E ela então vai fazer o movimento. Ela não é forte como ele, mas só vai pegar a mão e fazer: levante, meu escravo. E aí ele levanta e entra. Assim é a verdade, que vocês estão procedendo, os homens da cidade, dessa maneira, porque as mulheres são muito mais evoluídas do que os homens. Se porventura vocês tiverem essa dúvida, perguntem ao José Petitinga ou aos espíritos que coordenam a casa espírita a seguinte questão. Está sendo gravado o que nós estamos dizendo, hein? Não esqueçam. Quando um espírito reencarna na personalidade de uma mulher, esse espírito, ele não volta mais na personalidade masculina. Vocês sabiam disso? Já estudaram isso? Se vocês não estudaram isso, é uma revelação então. Se ninguém nunca disse isso na casa espírita, está sendo a primeira vez, a resposta está em O Livro dos Espíritos. Alguém tem um Livro dos Espíritos para nos trazer? Olha, a nossa irmã disse que vai trazer e a resposta está lá. E nós já vamos dar para dizer: não foi aquele irmão trevoso que teve lá e disse uma informação que eu nunca ouvi na doutrina espírita. E olha que eu já estudei o Livro dos Espíritos várias vezes, mas como é uma obra que você lê 1, 2, 3, você pode ler 100 vezes e ela vai ter sempre ensinamentos, a resposta encontra-se em O Livro dos Espíritos, que passou provavelmente desapercebido. E nós então vamos dar a resposta desta afirmação. Antes que nos chegue o Evangelho, quando nós chegamos, dissemos à nossa irmã Lu que a proposta seria diferente, mais aconchegante. Nós não iríamos entrar na oratória. A gente vê uma casa como essa, para nós é maravilhoso falar numa casa média. Se fosse menor ainda, seria melhor ainda. Obrigado. Porque nós temos esse acolhimento. Isso é maravilhoso, falar em centro espírita. Então, já dizemos desde já, quando estivermos veraneando na ilha de Taparica, fazemos questão de vir visitar a casa para assistir palestra, não para fazer, porque ainda não temos a capacidade suficiente para tanto. Por isso dissemos a ela: nossa irmã Lu, vamos nos apresentar, ficarmos mais à vontade com o público. Se quiser trazer perguntas e respostas, nós ficaremos à vontade. Normalmente uma pergunta dá uma palestra. E olha que interessante, até agora não foi feita nenhuma pergunta, não foi programado nada por nós e já está dando uma palestra. Pedimos perdão então a José Petitinga, mas ele vai nos ajudar, porque essa informação que demos, doutrinária, porque fala das vidas sucessivas, inclusive a temática do Congresso Espírita Estadual da Bahia é o gatafunho que está na lápide, lá no túmulo de Allan Kardec em Paris. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei.
Está falando da reencarnação e da evolução. O indivíduo evolui reencarnando. Agora, quantas reencarnações ele terá vai depender somente dele. Então, a resposta está na 118 do Livro dos Espíritos. Olhe bem, de forma magnífica, como os Espíritos nos ensinam. Vocês lembram que nós dissemos que quando o Espírito reencarna na personalidade feminina, uma mulher não volta mais no corpo de um, porque a mulher, ela é sempre mais evoluída do que o homem. Essa é a afirmação. Onde é que está essa base doutrinária, irmão? Na 118 do Livro dos Espíritos. Pedimos autorização aos benfeitores para ler a pergunta e a resposta, que é pequena. 118. Os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? Resposta: não. À medida que avançam, compreende que os que distanciava da perfeição, o espírito não retroage. Veio como mulher, se voltar como homem, o que acontece? Retrograda. Então isso não pode acontecer. A terra será iluminada quando as mulheres assumirem todas as posições sociopolíticas e econômicas, e os homens serem obedientes às mulheres, que começa, obviamente, dentro de casa. Vocês já devem saber que fora de Santo Antônio de Jesus, há homens que não obedecem às suas esposas enquanto encarnados. Houve um desencarne coletivo e desencarnaram homens e mulheres. Mas muitos homens, estes que estavam na personalidade masculina, quando chegaram no céu, que a gente sabe que nem existe e nem é azul, a gente é que não entende o fenômeno, mas a gente chama de céu, a gente chama de inferno, e mal sabemos que o inferno, ele é um pecado, ele é consciente, e o pecado é um inferno inconsciente. Pois bem, chegaram no céu e tinha um portal lá à direita. Aqui é a entrada dos homens que obedeciam e obedeceram às suas mulheres enquanto encarnados. Aí nesse desencarne coletivo tinha uma multidão de homens. Do lado de lá, a uns 500 metros, tinha um outro portal. Nessa entrada estava escrito: são para os homens que não obedeceram às suas mulheres enquanto encarnados. Só tinha um homem. A multidão daqueles, vamos pegar um número, 300 homens. Imaginem, os homens, diferente das mulheres de Santo Antônio de Jesus, eles gritam. E as mulheres fora de Santo Antônio de Jesus, elas fofocam. A de Santo Antônio de Jesus, elas cochicham apenas. Então eles, naquela gritaria, ficaram apontando e um gritando: olha aquele, porque ele? E todos nós fizemos o que deveríamos fazer. Obviamente que não iam lá os 300 homens conversar com ele. Decidiram na gritaria. Por isso que a mulher é mais evoluída. Se fossem, elas cochichavam uma, chegava ao ouvido da outra, ia ser tudo diferente. E aí, vão vocês 5 então.
acharam 5 representantes para irem lá conversar com aquele único homem que não havia obedecido a sua mulher enquanto estava encarnado. Quando chegam eles com a empáfia, disseram: você está vendo lá? E ele olhou: sim, estou admirado. Admirado com o quê? Ali há quase ou mais de 300 pessoas, homens. Assumimos personalidade, somos espíritos, mas como homens, enquanto encarnados, obedecíamos a nossa esposa. E você é o único que se encontra aqui na entrada, onde é para os que não obedeceram as suas esposas enquanto encarnados. Não tem nem 2, 3, é só você. E ele olha espantado: eu não estou entendendo. Você ainda não entendeu? Queremos saber por que você não obedecia a sua mulher quando estava encarnado. Ele disse: é eu que não estou entendendo, foi ela que me mandou para cá. Ele era o que mais obedecia, porque até depois do desencarne ela disse: você vá para lá, e ele foi. Então assim são os homens de Santo Antônio de Jesus. E as mulheres não podem, obviamente, voltar como homens, porque seria retroagir. Vocês, as mulheres, são magníficas, são os nossos anjos de guarda, as nossas rainhas. E quando a Lu nos trouxe o Evangelho, porque a proposta era: mas a gente tem que obedecer o que os espíritos desejam. Como era perguntas e respostas, e encontraram aqui alguém tagarela, para procurarmos nos conhecer melhor, a gente não precisa nem abrir o Evangelho, até mesmo porque o tempo já está exíguo. Embora tenhamos começado às 20h15, com os nossos 5 minutos de atraso, já são 20h04, nós iremos até às 20h12. Então, só teremos mais 7 minutos. Porque os 5 minutos de tolerância são tolerância dos espíritos. Então, não deve ser contado. O erro é daquele que atrasou. O irmão trevoso, ainda rastejante, que pede desculpas desde já aos benfeitores espirituais, aos trabalhadores da casa e àqueles que vieram e tiveram a paciência de nos aguardar. E ela nos trouxe este Evangelho. E quando nós recebemos, dissemos: uau! Essa edição é limitada, está escrito aqui na capa. E para nós é a capa do Evangelho segundo o Espiritismo mais bela e a mais instrutiva de todas, só a capa. Quando nós vimos a pintura, nós acreditávamos até que isso teria sido feita e foi uma cópia de um quadro de Rembrandt, o maior pintor de todos os tempos, de Amsterdã, nos Países Baixos. Mas não foi ele. Alguém pintou isso inspiradamente e fez a capa. Não sabemos ainda, porque jamais tivemos a curiosidade de abrirmos e dizer lá: capa ilustrativa feita por Beltrano. Mas a pessoa que a fez estava inspiradíssima. Observem só, é uma mãe. E a capa não representa Maria de Nazaré, não. Representa a mãe natureza. Nós estamos inseridos na natureza e a natureza está em nós. É como se estivéssemos dizendo: nós estamos no coração de Deus e Deus deve estar em nossos corações, nas atitudes, porque jamais nós nos desvinculamos dele. A questão é que, quando vêm os nossos desafios,
Muitas pessoas fora de Santo Antônio de Jesus se queixam: Deus, onde está você? Meu anjo de guarda, você me abandonou. E as pessoas se vitimizam: eu estou sendo injustiçado. Acreditem, isso acontece. E não está acontecendo nada de anormal, está tudo certo. Deus está em nós. Nós estamos em Deus. Apenas basta expandir a consciência. Isso nos faz lembrar o maior filósofo para nós depois do Cristo, e o admiramos tanto quanto Sócrates. Só que Sócrates esteve antes do Cristo. Baruch Spinoza, o filósofo de Amsterdã, nos Países Baixos, conhecido como Holanda. E é interessante que ele foi o homem que mais interpretou de forma magnífica, como Sócrates, que chamava a Deus de belo, e ele chamava a Deus de substância. Esse homem é notável, e há uma frase dele que ele diz, em latim, porque ele escreveu em latim. Foi para Amsterdã, seus pais de Portugal, a Inquisição perseguindo, eram judeus, foram embora, e Amsterdã, nos Países Baixos, conhecido como país Holanda, assim se chamava à época, recebiam judeus e a Inquisição não matava lá. Então muitos judeus foram para lá. E os pais foram, e Spinoza nasceu lá. Depois de crescido dentro do judaísmo, ele resolveu então questionar a Bíblia. Foi excomungado da sinagoga pelos rabinos. E nesse interrogar a Bíblia, ele conseguiu decifrar muitos enigmas. Há uma obra magnífica a quem possa interessar, O Segredo de Spinoza. Quando nós descobrirmos o segredo de Spinoza, nós vamos fazer como Albert Einstein fez, entrevistando esse homem que mudou o contexto da física, melhor dizendo, o contexto do mundo, com a sua forma da teoria da relatividade, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que fizeram num projeto em Manhattan, nos Estados Unidos da América do Norte, chamando um cientista alemão a bomba atômica. Ele ficou muito triste. Tornou-se espiritualista em 1905. Você acredita em Deus? Ele diz, no Deus de Spinoza. E o Deus de Spinoza é este: Deus sive in natura, do latim. Deus, isto é, natureza. Nós estamos vinculados à natureza. Nós fazemos parte dela, porque Deus está em tudo e tudo está em Deus. Olha Francisco de Assis, conversava com os animais como irmãos e dizia: nossos irmãos menores. Chico Xavier conversava com as plantas. Alguns espíritas diziam que ele era louco, e olha que não era fora do espiritismo não, mas conversava com elas, as nossas irmãs menores. Faça um teste um dia, peguem aquilo que a gente aprendeu no primário, o copinho com algodão, a sementinha de feijão, que a professora pedia para o papai e a mamãe comprarem o copinho de plástico, o algodão, e botarem uma semente para levar para a escola, para a gente aprender como acontece o processo de germinação no reino vegetal. Façam isso. As mulheres têm algodão para tudo que é lado, para limpar as maquiagens, porque são lindas e ficam mais lindas ainda maquiadas. Então algodão tem. Copinho de plástico, acreditamos ser barato, mas encontramos até às vezes no local: você me dá esse copinho? Ou pega uma água, que é um direito que todos têm, uma água pública, lá da torneira vai vir um copinho de plástico. Olha, eu queria 2, com medo de quebrar. Peguem 2 copinhos, botem 2 algodões, peguem 2 sementes de feijão, coloquem uma em cada copo, coloquem em locais diferentes da casa. Uma, deixe ela lá,
Não pensem negativamente. Não é para fazer isso. Não estamos estimulando isso. Abrimos um parêntese. Houve uma irmã nossa que o marido era romântico, como são todos de Santo Antônio de Jesus. E ele trazia, vez ou outra, chocolates para ela do trabalho, trouxe flores. E trazia quase semanalmente. Uma irmã foi visitar para tomar um café, um chá da tarde. Quando entrou, viu aquele vaso de tulipas, de orquídeas, no vaso. Que coisa linda! E ela disse: meu marido costuma me dar. E ela olhou para as flores. No outro dia, quando ela acordou, chegou, as flores estavam todas murchas. A inveja da amiga, porque seu marido não dava flores a ela. Olha o que fez com essas irmãs menores. Aí ela fez uma prece. No outro dia, elas voltaram a ficarem belas. Fechamos parênteses. Deixa o copinho de feijão lá. Não pense em negativo como essa irmã. Não chegue perto e diga: sua semente de feijão, não gosto de você, eu gosto daquela outra que está no meu quarto ou na minha sala. Deixe ela quietinha. Mas chegue para outra e diga: olá, minha irmã, cheguei, como você está? E comece a conversar. Ainda é a semente. Demoram 5 dias para qualquer grão brotar. Até nisso. E olha que dizem que Deus fez o mundo em 6 dias. E demoram 5 dias para brotar um grão. Você imagine, que incoerência. E aí, ela começou a brotar. Depois do 5º dia: minha irmã, você está ficando tão bela, linda, acaricie, jogue uma gotinha de água no algodão, elogie ela. Vá para os afazeres, faça isso todo dia. Não se preocupem. Façam a contagem. Depois de 10 dias a 12 dias, olhem a outra que vocês nada fizeram e olhem aquela que vocês conversaram. Estará transbordando no copo. E a outra nem ultrapassou ainda. Teve a germinação, mas está ali quietinha, aguardando fluidos vitais, que são as ondas eletromagnéticas. É a mesma coisa. Fluido vital, que está no Livro dos Espíritos, fluido elétrico, que é uma linguagem do século XIX, fluido magnético, é a mesma coisa. Emitimos fluidos vitais, que são pensamentos, ondas eletromagnéticas. Aqui está a Mãe Natureza. E tem 3 rebentos. O da esquerda está com os olhos fechados, demonstrando a paz de espírito. Aqui, o da direita, olhando para a Mãe Natureza, abismado, estupefato, com a grandiosidade que é Deus. Sive in natura. Deus, isto é, natureza. E no meio há uma criança que nós não enxergamos o rosto. Representam nós ainda perdidos, procurando, como da esquerda, ficar em paz, e como da direita, buscando o tempo todo, sedentos da verdade, a nossa libertação espiritual. E assim são todas as criaturas humanas na Terra. Existem aqueles, só 3 personas, quando se fala comportamentalmente. Aqueles que descobrem a periferia, o Deus do mundo, e ficam na periferia. São os materialistas, agnósticos. Existem aqueles que descobrem a Deus no mundo, ou seja, descobriu o centro, descobriu a Deus estando no mundo. São os místicos estáticos, porque ficam no centro parado. Mas tem aqueles outros que foram até o centro, descobriram a Deus dentro de si mesmo.
expandiram a consciência e saíram do centro para vir à periferia, porque está encarnado. E depois volta para o centro, como Jesus fazia. Tempos se afastava para orar, depois voltava para a periferia. Esse é o homem cósmico, porque encontrou a segurança e a liberdade. Vive seguramente livre e livremente seguro. Então, o da direita e o da esquerda representam os nossos objetivos, e o do centro é a criança, que representa a personalidade humana ainda estacionária, na zona de conforto, e ali quer permanecer, não quer tirar as suas máscaras, querem se manter nos jogos das personalidades. Somos nós. Tiremos as nossas máscaras e olhemos para a Mãe Natureza, que está onde? Em todos os lugares, porque Deus está em tudo. Repetimos e finalizamos. E tudo está em Deus. Não é Deus é tudo. Deus é o todo. Deus não é tudo. E nem tudo é Deus. Deus está em tudo. E tudo está em Deus. Quando eu enxergo no próximo o tu, Deus nele, o indivíduo ama, ele não pede retribuição, não há diferença de etnias, de condições sociais, morais, ele ama o maior dos criminosos, não critica, porque entende ainda a zona de compreensão do outro e vive em paz consigo mesmo, até mesmo porque a paz só pode ser encontrada dentro de nós. Por isso encerramos com Baruch Spinoza. As guerras não significa que a paz esteja na ausência das guerras. A paz está na união dos corações. Nossas gratulações fraternas pela paciência de vocês. Adoramos estarmos aqui. E que Jesus continue nos abençoando. Nós voltemos para os nossos lares, recebendo todos esses fluidos vitais durante o nosso encontro. E saibamos, durante a semana, espargi-los vagarosamente a todos aqueles que precisarem, para que sejamos sempre canais da fonte divina. Por isso o amor jamais termina, porque a fonte é divina, nós somos canais, diferente de um copo com água. Se ela é pura e eu boto uma suja água no outro copo que está com água limpa, não dá para beber. Dividiu-se. O amor não. Quanto mais se doa, mais se tem para doar, porque a fonte é divina e nós somos os canais. Votos de paz a todos nós. Meu caro irmão Bruno, muito obrigado pela sua mensagem de luz, né? Mensagem que nos estimula a continuar buscando, né, a nossa paz, buscando cada vez mais nos aproximarmos do nosso Criador, do nosso Deus, porque só assim nós estaremos seguros e livres, na medida em que nós obedecemos às suas leis, né? Nós ganhamos, né, mais livre-arbítrio, né? E alcançamos aquilo, né, que nós mais queremos na vida, que é a nossa felicidade, que é a nossa plenitude, né? Então que essa mensagem
nós todos levemos em nossos corações, façamos nossas reflexões, né? Porque com certeza será muito útil para todos nós que aqui estamos, né? E para os irmãos internautas que irão assistir depois, né? Está gravada e na próxima quinta-feira será colocada à disposição do público. Cadê Lúcia? A casa está tão linda hoje aqui, não é, que nós vamos ter que sortear, né, os livros, né? E eu queria, né, com a sua permissão aí, sortear os que estão aqui na mesa à disposição. Pode ser? Muito obrigado. Qual é o número aí, minha irmã, por favor? Hein? 37? 57. Meu amigo Bruno, de 1 a 57, diga o número. Uau, que responsabilidade! De 1 a 57. Que dia é hoje? É 3. Pronto, número 3. Pronto, número 3. Opa, parabéns, minha irmã. Acredito que tenham 2, ela vai ter que escolher um. Ou o Evangelho ou o Livro dos Espíritos. É contigo, minha irmã. Muito bem, ela escolheu o Evangelho. É o livro que devemos ter sempre na cabeceira da nossa cama, todos os dias. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado pelo carinho. Eu vou pedir a quem para dizer mais um número. Genival, você que vai dizer, de 1 a 57. Muito bem. Hein? 36. Pronto, minha irmã, parabéns. Vamos buscar seu livro. Ela vai ficar com o Livro dos Espíritos, a obra da revelação espírita. Aqui se encontram todas as outras 4 obras da codificação nas 4 partes que é a revelação. Então, o Livro dos Espíritos é a revelação espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese são as obras da codificação. Aqui está a síntese, perguntas e respostas 1019, que a casa lhe presenteia. Gratidão é minha. Posso cumprimentá-la? As mulheres são sempre as rainhas. Nós, os escravos. Parabéns. A plateia ganhou presente, né? Eu acho que o orador também merece, né? O presente, né, gente? Levar lá para o Rio Grande do Sul uma lembrancinha dos irmãos espíritas baianos, né? E nosso reconhecimento materializando através dessa lembrança aqui para você, Bruno. Não há necessidade, pelo amor de Deus, por favor. Estou vendo aqui que é algo que está relacionado à perfumaria. A rainha vai adorar. Ainda que eu possa dizer, não, eu adorei o cheiro. Ela disse, não, se o cheiro você gostou, você é meu escravo, então eu vou usar para sentir o seu cheiro todo momento. E eu vou ter que ficar calado. Então, meu irmão, mais uma vez, nossa gratidão pela sua disponibilidade de sair lá da sua ilha, Itaparica, aquela beleza que é Itaparica, lá veraneando, e veio aqui nos trazer essa mensagem que nós te agradecemos profundamente, viu, Bruno?
e que Jesus te ilumine cada vez mais, te fortaleça, meu irmão, para que você cumpra a sua missão, se possível na plenitude, aquilo que você traçou lá, cumprir fielmente, né? Aquilo que foi combinado com o nosso Senhor Jesus Cristo, e você consiga dar um passo seguro e definitivo para o alto, né? Ao encontro da sua felicidade, da sua plenitude espiritual. Muito obrigado pelo carinho. E nós vamos fazer agora o nosso encerramento, né? Nós, por conta do adiantado da hora, nós, depois daqui, né, vamos para nossos lares, né? E eu vou pedir ao irmão Bruno que faça a prece de encerramento. Senhor, a nossa ignorância tamanha que nos faz lembrar aquele instante em que o jovem chegou até ti e lhe disse: ó, tu és o maior de todos, tu és Deus. E tu respondeste: não, Deus é meu Pai que estás nos céus. Eu sou o Mestre. Que nós possamos fazer nessa ocasião de forma quase semelhante. Quando alguém vier nos dizer: ó, tu és o Mestre, digamos: não, meu Mestre é Jesus, o Cristo de Deus. Sou ainda um espírito transitando, com as sandálias cheias de lama, pelos caminhos palmilhados. E hoje, sem elas, caminhando descalço, ainda que pese pisar em espinhos, agradeço, porque isto é a segurança para que eu não volte a cair na ribanceira da iniquidade, das atitudes nefastas de outrora. Com os pés sangrando, irei continuar, assim todos nós devemos dizer. Todos os dias devemos agradecer a oportunidade da reencarnação. Todos os dias devemos louvar a criação. E se tivermos algum dia nas nossas rogativas que pedir algo, peçamos apenas a coragem da fé, para que permaneçamos firmes nos propósitos existenciais assumidos antes da velejatura da carne. Desta forma, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que Deus, a criação,
o cosmos, continue nos guardando em sua paz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite, muita paz para todos e todas. Que Jesus nos acompanhe no retorno para nossos lares.